Boa noite, meus irmãos. Estamos juntos mais uma vez para celebrar a grandeza de Deus nesse culto de adoração ao Senhor. Estamos aqui transmitindo de uma maneira diferente na igreja para domingo que vem voltarmos aí às nossas atividades presenciais dentro das características que os irmãos já têm sido informados. Uso de máscara, o álcool gel. O álcool gel que você não vai precisar trazer o seu, porque a gente vai colocar aqui para que você possa fazer a sua higienização. Mas domingo que vem estaremos aqui com 30% dos assentos reservados para pessoas, para membros da igreja, para visitantes que não sejam esses dentro do grupo de risco considerado pela Organização Mundial de Saúde. Mas quero, nessa noite, adorar ao Senhor, louvá-lo, porque Ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Coloquei a máscara só para os irmãos saberem, mas é claro que nós não vamos fazer a transmissão do culto de máscara, porque fica difícil, né? Vamos adorar ao Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo de número 146 e nós vamos ler esse Salmo, dando início a esse tempo de adoração e celebração ao Senhor. É bom poder louvar ao Senhor, é bom poder cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo. Salmo de número 146. Abra sua Bíblia e vamos juntos ler esse Salmo. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confies em príncipes, nem em filho de homem em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito e volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos, o Senhor salta os encarcerados. O Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros e sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor. E nós vamos nessa noite mais uma vez louvá-lo e engrandecê-lo aqui nesse lugar que adoramos ao Senhor juntos e que temos o privilégio, o prazer de mais uma vez poder nos reunirmos aqui, ainda que com todas as limitações, mas com o coração celebrante de alegria pelo privilégio que mais uma vez Ele nos dá. Vamos orar? Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar pelo privilégio, ó Deus, de nos unirmos aqui, ó Deus, nesse lugar e através dessa transmissão. Obrigado, Senhor, porque ao longo desses últimos meses tudo tem sido tão diferente, mas sentimos, ó Deus, que o teu poder e que a tua presença em nós continuou, ó Deus, sempre, da mesma forma, sempre presente. E muito obrigado porque todos aqueles que aproveitaram esse tempo para se desenvolver no relacionamento contigo puderam experimentar de uma maneira muito mais forte a tua presença. E eu te peço em nome de Jesus, que essa tenha sido, ó Deus, a prática desta igreja, desse povo que celebra e que exalta o teu nome. E nessa noite, mais uma vez queremos te louvar, te engrandecer, colocar, ó Deus, os nossos louvores entoados ao Senhor e os nossos pensamentos direcionados a Ti, que as nossas vidas estejam diante do Teu trono de graça e que o Senhor faça, ó Deus, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo e te louvamos e não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar?
Vamos adorar ao Senhor. Não sei como você está aí, se você está sentado na sua casa, no seu sofá, mas eu te convido agora para, do jeito que você estiver, louvar e engrandecer o Senhor, abrindo o seu coração para a realidade de quem é Jesus na tua vida. Vamos louvar ao Senhor. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, para Ele teu coração. Vem, assim como está. Para adorar, vem, assim como estás antigo lugar. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração, essa é a hora de prestar culto ao Senhor e exaltá-lo na beleza da sua santidade. E por que tudo isso? Porque Ele vive em nós e porque podemos de verdade crer no amanhã, mesmo em meio a todas essas adversidades pelo qual estamos passando ao longo desses últimos dias, com essa pandemia que assusta todos nós temos a esperança e a certeza de que o nosso futuro está nas mãos daquele que é e sempre será Senhor das nossas vidas. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã.
E que seja a história da sua vida, que seja em nome de Jesus o teu louvor nesses dias, em meio ao apontamento de que Cristo está voltando, em meio ao cenário que muito se apresenta desse tão grandioso dia, que eu e você possamos ter a certeza plena de que Ele vivo está, que habita em nós, e que nesse tão grandioso dia, eu e você estaremos preparados para com Ele morarmos eternamente. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque
Glória a Deus. Que Deus, em nome de Jesus, abençoe aonde você estiver. Que essa adoração seja exatamente a expressão do seu coração e que cada um de nós sejamos alcançados pela graça transformadora de Cristo Jesus. Essa graça que é abundante, essa graça que transforma a vida do homem, transforma a vida do pecador, e que possamos sempre celebrá-la, exaltar e engrandecer, porque é por ela que cada um de nós está aqui. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim. E muito obrigado, porque isso foi pela graça, isso foi de graça. E nós te louvamos e te adoramos por essa tão grandiosa graça. E eu te convido a continuar celebrando ao Senhor com essa canção, porque nós somos filhos da graça, divina e sem par. Somos frutos do amor que nos veio alcançar. Celebremos ao Senhor. Superabundante graça. Somos filhos da graça, divina e sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e o pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Somos filhos da graça, divina e sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Graça, somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas para o reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados. Um dia seremos glorificados. Graça. Superabundante graça, superabundante graça, é por essa graça que continuamos louvando e exaltando o Senhor. É por essa graça que nós vamos dizer que estamos firmes nas promessas. Eu te convido a abrir o seu cantor no hino de número 154 e nós vamos celebrar ao Senhor com essa canção, dizendo que estamos, sim, firmes nas promessas desse que é nosso Senhor, que derramou sobre nós o teu precioso sangue e nos alcançou com a sua maravilhosa graça.
154, abra o seu cantor e celebre conosco através desse hino do nosso cantor cristão. nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Essa é a hora em que os irmãos cantam, né, sem instrumento, e fazem aquele coral bonito. Como faz falta celebrarmos juntos e ouvir a voz de todos os irmãos aqui. Como temos saudade desse tempo. Sei que você também tem, mas ainda que com toda a saudade, a gente ainda vai ter que esperar mais um pouquinho. Não sabemos ainda o quanto, mas temos certeza, fé, e esperamos assim, porque sabemos que Deus sabe. E por saber que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós, nós confiamos e vamos, ainda que com o coração apertado de saudade dos irmãos, aguardar o momento certo para que todos possam estar no templo cultuando ao Senhor, sem qualquer temor de nada.
mas somente dirigindo a adoração àquele que é digno de recebê-la, e que eu tenho certeza que você, na sua casa, está fazendo também assim. E sabendo disso, nós vamos continuar louvando, continuar celebrando ao Senhor e pedindo: Senhor, derrama sobre nós a sua chuva, derrama sobre nós chuvas de bênçãos, e que em nome de Jesus possamos ver esse tempo sendo renovado para a honra e glória do nome do Senhor, porque as suas chuvas foram derramadas em nossa nação, foram derramadas, Senhor, nesse mundo que sofre por tudo isso. E essas bênçãos transformaram a realidade desse tempo. E temos o privilégio de poder estarmos juntos mais uma vez aqui. Que pela fé, que seja esse tempo de pensarmos assim e profeticamente ver esse templo cheio para a honra e glória do nome do Senhor. Mas enquanto esse tempo não chega, a minha e a sua esperança, que possa estar muito bem abastecida. E nós vamos celebrar ao Senhor, hino de número 168, chuva de bênçãos. Vamos louvar ao Senhor com essa canção. Você crê nisso? Aonde você está aí, diga um amém bem forte. Chuva de bênçãos em nome de Jesus. Chuvas de bênçãos teremos. De Deus, tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos dos céus, todas somente nós temos, chuvas rogamos a teremos, vida de paz e perdão, os pecadores indignos, graça dos céus obterão, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus, chuvas de bênçãos dos céus, todas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós
nós vamos continuar louvando ao Senhor através das nossas orações, colocando as nossas vidas diante do trono da graça de Deus, exaltando pela sua grandeza, pela sua majestade, e mais uma vez, diante do altar, aos pés da cruz, dizer: Pai, muito obrigado, seja adorado, exaltado o Teu nome. Estamos aqui, Senhor, para Te prestar um culto, mas também para colocarmos as nossas vidas, os nossos clamores, Senhor, as nossas dúvidas, os nossos sonhos, Pai, os obstáculos, as adversidades, todos eles, Deus, queremos mais uma vez nessa hora, nesta noite, colocá-las, ó Deus, diante do Senhor, porque sabemos que é diante de Ti que todas essas coisas precisam estar. Eu quero, Senhor, ser um crente maduro, eu quero experimentar, ó Deus, do Senhor e aprender em meio a tudo isso. E por isso estou aqui para colocar a minha vida diante do altar. Você, aonde quer que você esteja, em nome de Jesus, que você se curve agora diante da presença desse Deus, que sonda o teu coração e que enche o lugar onde você está. Ele deseja falar ao teu coração, mas Ele quer ouvir de você aquilo que no teu coração você sabe que precisa ser colocado diante dEle. E nessa hora, quando estaremos diante do altar do Senhor, em vidas no altar, que você, em nome de Jesus, abra o teu coração e se coloque diante dEle e exponha as suas mazelas. Vire-se ao avesso e deixe de verdade Deus te conhecer, como Ele deseja que você entenda, que Ele deseja que você se faça conhecido. Vamos orar. Vamos colocar diante de Deus as nossas vidas, em nome de Jesus nessa hora. Oremos, Pai. Santo, eterno, glorioso Deus, nós exaltamos o Teu nome pela Tua bondade, pelo Teu cuidado com cada um de nós. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui neste lugar essa noite. Senhor, ainda impossibilitados de ter todos os nossos irmãos aqui, mas já te agradecendo, Senhor, porque aparentemente o pior está passando, lentamente, devagar, mas já temos algumas possibilidades à nossa frente. Senhor, nós queremos glorificar o Teu nome nessa noite, porque nada, Senhor, foge ao Teu cuidado. Senhor, o Senhor é um Deus dos detalhes. Senhor, muitas vezes podemos achar que estamos sozinhos em alguma batalha. Senhor, podemos achar, Pai, que o Senhor só lembrou de falar até aqui, mas que o restante o Senhor não tem tempo para falar com a gente. Mas, meu Deus, se existe alguém nessa noite que ouve esse culto, que partilha dessa oração comigo, que se sente de alguma forma, Pai, abandonado, não cuidado pelo Senhor, que em nome de Jesus eles possam sentir, Senhor, como o Senhor é bondoso e gracioso para conosco. Meu Pai, eu te exalto e te glorifico, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor tem provado que nada nesse mundo foge ao teu controle, e nós te exaltamos por isso. Nós te exaltamos porque temos tido que voltar os nossos olhos para aquele que é o único capaz de solucionar, seja quais forem os problemas. Senhor, a ciência já avançou muito, Pai. Senhor, a medicina avançou muito. Senhor, os homens se acham detentores do poder e da sabedoria. Mas, Pai, cada vez mais o Senhor se mostra como detentor e governador de todas as coisas. Senhor, nós te agradecemos porque, Senhor, não existe nada que fuja ao teu controle. Pai, nós te exaltamos, Senhor, por isso. Meu Pai, em nome de Jesus, visita os meus irmãos que têm se sentido inquietos com alguma coisa, que eles possam colocar toda a sua confiança no Senhor, pois o Senhor tem solução para as menores e para as maiores circunstâncias. O Senhor fala, o Senhor responde. Senhor, em nome de Jesus, que os meus irmãos que assistem esse culto nesse momento possam se apossar disso e possam viver
cada momento da sua vida sendo respondidos pelo Senhor, para que eles possam ter paz, para que eles possam seguir adiante, para que eles possam olhar para trás e não ter do que se arrepender, porque tenha certeza de que o Senhor estava no controle. Ah, Senhor, eu te glorifico, eu te exalto, não porque nós mereçamos algum mérito, mas porque o mérito é do Senhor. Senhor, se nós podemos olhar para trás e dizer, eu tenho certeza do que fiz, é porque a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor se revelou a nós, e nós queremos reconhecer nessa noite que nenhuma decisão correta, nenhuma coisa boa que nós fizemos, nenhum bom cuidado com os nossos filhos, nenhum, Senhor, bom cuidado com a nossa família, nenhum bom cuidado com a palavra de Deus, nada disso, Senhor, é nosso mérito, mas é a operação do Senhor em nosso espírito, que vem atuando de modo que nos conscientizemos de que o Senhor é o único, é aquele que tem a solução para todo mal. Nós te exaltamos, recebe a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que nunca deixou uma luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Mais uma vez. Eu tenho um Deus que nunca deixou uma luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria
Que seja essa a expressão da sua vida, que seja esse o teu cântico, que seja esse, em nome de Jesus, o teu louvor. Quero te convidar a abrir tua Bíblia no texto de Josué, no capítulo 1. E nós vamos estar, nos próximos minutos, refletindo sobre esse texto. Josué, capítulo 1. Josué, no capítulo 1, tempo em que Josué recebe uma missão de continuar o processo que começou com Moisés e que ali agora Deus o incumbira de seguir em frente, de concluir o processo. E quero, irmãos, pensar com esse texto nos próximos minutos sobre a nossa vida diante dos desafios que Deus tem nos dado e o nosso posicionamento. Nós vamos ver nos próximos versos desse 1º capítulo de Josué a orientação de Deus e algo que não foi e nunca será apenas para esse homem de Deus nesse tempo da história, mas sim para cada um de nós que temos nesse tempo a oportunidade de servir a Deus e de viver de uma maneira plena os ensinamentos dele aqui. Nós não podemos de maneira nenhuma esquecer que o personagem da história é um homem com sentimentos, um homem com sonhos, um homem com desejos, e que diante de todas essas expressões da sua humanidade, ele recebeu uma missão, percebeu a responsabilidade, assumiu a responsabilidade e colocou em prática porque sabia quem estava delegando a cada um dele, quem estava delegando a ele. E nós, nesse tempo, temos a oportunidade também de, da mesma maneira, sermos alcançados pela palavra de Deus, por sua promessa em nossas vidas, que nos direciona a muitas decisões e que todas elas sejam tomadas à luz daquilo que é a orientação de Deus para as nossas vidas. Porque todas as vezes que fugimos daquilo que Deus tem para nós, passamos por momentos difíceis e não amadurecemos. Hoje pela manhã estudamos na nossa escola bíblica dominical, você que teve a oportunidade de estar lá na nossa sala de conferência para participar desse tempo, pôde ali ter um tempo de crescimento quando aprendemos que a adversidade ela traz maturidade. E nada melhor do que diante de todo esse tempo que estamos vivendo, entender que todas as adversidades que estamos vivendo é sim para produzir em cada um de nós maturidade. Maturidade em meio ao enfrentamento dessas situações, e quero aqui reforçar que obedecer às orientações que estão sendo passadas pela igreja e pelos órgãos regulamentares é sim uma postura de maturidade, uma postura de obediência. E quero lembrar a você que na próxima semana, quando estivermos aqui em culto, algumas pessoas não poderão estar. E eu quero pedir para que você seja maduro diante disso, que você assuma uma postura de obediência e que continue ainda adorando ao Senhor de casa, através das transmissões que continuaremos dessa maneira ainda, e quem sabe seja algo adotado aí para muito e muito tempo, até Papai do Céu nos chamar à sua presença. Mas nesse tempo, diante dessa adversidade, é uma postura de obediência e também de demonstrar maturidade. Não adianta de maneira nenhuma pegar e tirar a sua máscara em determinados lugares e dizer, não preciso disso. Essa coisa é uma coisa simples, é uma gripe pequena, como a gente já ouviu falar, né? E que não é de maneira nenhuma para sermos desrespeitosos diante de tudo que temos visto, mas é sim para assumirmos uma postura de obediência e que tem tudo a ver com maturidade. E nesse momento em que Josué está aqui diante desse desafio dado por Deus,
nós vamos observar algumas preciosas orientações dadas a ele. E que nessa noite, pela palavra de Deus, será também transmitida ao nosso coração. E que você, em nome de Jesus, sendo maduro diante de tudo isso que tem visto e ouvido, que diante dessas adversidades e das orientações que Deus está dando a você, que você demonstre uma postura de um crente que tem sim amadurecido diante de toda essa história. Josué capítulo 1, a partir do verso de número 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar que puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que o Senhor abençoe a sua palavra e que ela seja aplicada ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Josué está nesse tempo, nesse cenário de um grande desafio. Logo no início do texto que lemos, Deus fala a Josué que Moisés acabara de morrer. Está ali agora diante de um cenário completamente diferente, distante, ou melhor, sem aquele que era o seu companheiro de luta, o seu companheiro de choro, o seu ombro amigo. Agora Moisés já não estava mais ali e estava diante de Josué o desafio de conduzir aquele povo, que durante muitos anos ele percebeu a luta de Moisés para com eles, porque era um povo, como a palavra de Deus diz, de dura cerviz, e que diante de muitas orientações de Moisés, foram vários os momentos em que houve a necessidade de chamá-los à responsabilidade de uma maneira muito dura, para que pudessem compreender a realidade de que eles não eram mais escravos, de que não tinha mais necessidade de desejar algo que não fosse a propriedade que Deus havia dito que os daria. E muitas foram as vezes que ao longo daquela caminhada o povo desejou de novo ser escravo, voltar para o Egito. Em muitos momentos eles reclamavam com Moisés, dizendo: olha, lá da onde você tirou, a gente tinha o nosso alimento, todo dia a gente tinha o que comer, e agora a gente está aqui no deserto, e só come maná, e só come codorna. Sentimento de escravo, alma de preso,
Um povo livre, mas ainda assim reclamando daquilo que estava vivendo, do milagre que Deus havia produzido para retirar-os de lá, de todo o processo que os levou a chegar até esse momento. E Josué sabia disso. Josué sabia a encrenca que estava sendo colocada sobre os seus ombros e a responsabilidade que começaram então a partir dali pesar sobre ele. Mas Deus o chama de uma maneira muito carinhosa. No particular, como Jesus nos orienta como orar, e ele fala assim, olha, entra no teu quarto, fecha a porta dele, vai lá e ajoelha na beira da tua cama e em secreto fala com o Senhor. E Deus faz exatamente isso com Josué, pega Josué, chama no secreto e vai ali no pé da orelha de Josué e começa a falar com ele, filho, eu sei de todas essas situações que você viveu ao longo desse tempo, eu sei que você experimentou, nada do que eu fale aqui vai ser algo novo para você, porque você é experimentado no sofrimento, você é experimentado em ver essas questões relacionadas ao homem e à natureza do homem, que fala não e ele quer ir, que fala sim e ele diz não. Você sabe disso, mas eu tenho algo para falar no íntimo e no particular, porque você não vai de maneira nenhuma fazer nada que seja fruto da sua força, que seja fruto do seu esforço, mas você vai somente obedecer. Você somente vai estar ali conduzindo o povo e você vai ser o mensageiro desse que agora fala com você. Josué, eu estou te colocando ali porque eu sei quem você é. Eu conheço o teu coração. Eu sei todas as vezes que Moisés esteve ao teu lado e em muitos momentos compartilhava contigo do sofrimento e sei quais foram as tuas palavras. E é por isso, Josué, que eu sei que você vai dar conta do recado. É por isso, Josué, que eu sei que diante das muitas adversidades que você viveu até agora e das muitas que você ainda vai viver, você vai crescer, você vai amadurecer, você vai de verdade produzir em você e naqueles que estiverem ao alcance do teu bom exemplo, homens e mulheres que estarão prontos para assumir os desafios. E Deus chama e começa então a produzir em Josué esse coração esperançoso de que por mais que fosse grandioso o desafio, ele de verdade não estaria de maneira nenhuma sozinho e que teria condições dos céus para continuar a caminhada. E Deus fala para ele, olha, eu trouxe esse povo até aqui e existe uma terra para conquistar. Os israelitas precisam tomar posse daquilo que é deles. O texto anterior fala que o povo chegou até bem próximo, Deus leva Moisés ao alto e mostra a terra e fala, olha aqui, mas você não vai entrar. O desafio de entrar lá, o desafio de conquistar essa terra não será com você. Teu papel se encerra aqui. E começa então o tempo do desafio de Josué. E nessa noite, irmãos, eu não sei qual o desafio que Deus tem colocado diante de você em meio a essas circunstâncias que você está vivendo. Certamente muitos são. Certamente ainda você não teve, talvez, a condição de olhar a dimensão do grande desafio, do chamado de Deus para a sua vida. Mas assim como Deus falou a Josué, nessa noite Ele fala a você também. E fala no secreto. E diz para você, não temas. Assim como eu estive com todos aqueles que chamei, que comissionei e que coloquei à frente para produzir os efeitos necessários da mensagem salvadora, eu também serei com você. Eu sou aquele que está sempre presente e tem muito prazer em desenvolver a maturidade daqueles que são meus. E tenho muito prazer em ver meus filhos obedecendo às orientações que eu dou. E
E nessa noite, em nome de Jesus, eu quero desafiar você a esse tempo de maturidade, a esse tempo de verdade permitir que a palavra seja algo que produza em você a maturidade necessária e que, para isso, existem outros aspectos, outras decisões que de verdade precisamos compreender e colocar em prática na nossa vida para que tudo quanto Deus deseja fazer com que você seja alguém maduro na fé, de verdade, se processe. Deus chama Josué, fala essa história de uma maneira muito particular, diz para ele de uma maneira muito amorosa todos os desafios e fala: seja forte. E não somente forte, mas seja corajoso. Você vai ter que enfrentar desafios, você vai ter que enfrentar inimigos. E não se enfrenta inimigo sendo covarde. Você vai ter que de verdade em todos os momentos da sua vida, aprimorar a sua força, mas não indo para a academia, não sendo aquele que acha que é na nossa força, que é no nosso físico, não. Mas é sim aprimorando a nossa força espiritual. E aqui vai o primeiro conselho para que de verdade cada um de nós sejamos fortes e corajosos, para que possamos ter essa maturidade tão desejada por Deus nas nossas vidas. Busque, em nome de Jesus, busque a ginástica da fé. Desenvolva a sua fé no relacionamento com o Senhor. Não pense de maneira nenhuma que não se relacionar com esse Deus e não amadurecer a sua fé vai produzir algo em você que seja maduro, porque não vai. Portanto, busque amadurecer-se na ginástica da fé. E Deus fala para Josué: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Promessa nenhuma do Senhor deixou-se de se cumprir, e não, de maneira alguma, não deixará de se cumprir nas nossas vidas. Quem atrasa o tempo do cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas somos nós. E somos nós porque não nos amadurecemos na ginástica da fé. Não permitimos que a nossa fé seja uma fé madura para que as promessas de Deus nos alcancem. Quem atrasa o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas somos nós mesmos. Porque estamos infantis, estamos fracos, estamos acovardados diante dos desafios da vida. Talvez você já tenha encontrado muitas pessoas que ao longo desses últimos meses estejam choramingando na vida, talvez porque estão aí 24 horas por dia em família, e para eles é bom, mas também é muito ruim. Talvez você tenha aí algumas pessoas que estejam compartilhando isso, e que ao invés de aproveitar esse momento para amadurecer e deixar que a promessa de Deus os alcance nesse tempo, eles estão retardando, deixando com que isso fique cada vez mais distante deles, porque não conseguem de maneira nenhuma permitir que Deus chame eles nos cantos, como fez com Josué, e fala: filho, eu conheço todas essas coisas, eu estou com você, eu sei que as coisas são difíceis, mas abra o teu entendimento e deixe que de verdade eu trabalhe contigo e te amadureça, para que você de verdade seja alcançado pela promessa de Deus, que está à tua disposição, mas que você ainda não compreendeu, que você só vai receber quando você tiver de verdade maturidade espiritual suficiente para poder compreender tudo isso. Se não for assim, cada vez mais vai ficando para frente. E Deus, que desejava fazer algo na tua vida e te alcançar com as promessas na sua tenra idade, mas você foi tão teimoso, com a cerviz tão dura, foi tão fraco, tão covarde, que as coisas foram passando.
O tempo foi passando, Deus foi permitindo que você alcançasse idade, mas a idade não significou maturidade e a promessa não te alcançou. E muitas pessoas, depois de burro velho, que conseguem compreender isso e que realmente se debruçam na dinâmica da fé, da ginástica da fé, abrem os seus olhos espirituais e começam então a compreender a dinâmica do ser forte, a dinâmica do ser corajoso, e começam a se colocar aí para que Deus os fortaleça, para que eles possam enfrentar os embates relacionados à vida. E quando isso começa a acontecer e a maturidade chega, as promessas então de Deus começam a se cumprir nas suas vidas. Mas não precisava ser tão longe assim. Não precisava levar tanto tempo assim. Quantas promessas de Deus ainda estão lá, reservadas, mas que não foram ainda liberadas, porque eu e você não alcançamos maturidade para poder, no tempo certo, recebê-las. O que falta para você? O que falta para você? Por que não permitir que de verdade esse Deus que chama no secreto trate você? Por que não deixar muitas questões para longe da sua história, muitas vaidades para bem distante, e abrir o coração para aquilo que Deus deseja fazer na sua vida e através da sua vida? Por que não? E Deus começa então a falar com Josué: Josué, seja forte, seja corajoso. E mais à frente ele vai dizer assim: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Ser forte, ser corajoso, fortaleça-se em Deus, não se acovarde diante dos desafios, porque eu vou estar com você. Esteja sempre pronto, com muito bom ânimo. Mas Josué, nunca se esqueça que existe uma orientação dada por Deus, entregue a Moisés para transmitir ao povo. Você foi alguém alcançado por essas orientações. Você foi alguém alcançado pela lei de Deus dada a Moisés lá em cima no monte. Você foi alguém que durante todo esse tempo de caminhada observou de uma maneira muito presente as leis que Deus deu, as orientações de Deus. Portanto, Josué, obedeça a lei. Obedeça a lei. E quando falava de que muitas pessoas adiam o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas, isso tem tudo a ver com a questão da obediência acerca da prática da palavra de Deus. Quantos cristãos ainda caminham dizendo ser cristãos, mas que estão longe do cumprimento daquilo que é a orientação de Deus? Vivem em eterno conflito, seja onde for. Sabe aquele cara difícil, que em casa ele arruma conflito, no trabalho ele arruma conflito também, na escola, desde cedo, arrumava conflito, na vizinhança, conflito, começou a namorar, conflito no namoro, continuou namorando a mesma pessoa, conflito no noivado, casou, conflito o tempo todo. O cara é o senhor conflito e se diz cristão e não compreende de maneira nenhuma, porque a razão do conflito é pura e simplesmente desobediência. Estar distante, longe daquelas que são as orientações de Deus para a sua vida. E aí não tem o que fazer. Vai continuar vivendo conflito. Vai continuar longe de ser alcançado pela promessa de Deus. E eu tenho certeza que Deus não deseja isso para você. Mas Deus deseja fazer com que no tempo certo as suas promessas se cumpram na sua vida, desde que tenha o cuidado de obedecer
a toda a lei. Como tem sido o teu procedimento diante de todas as situações que você tem vivido? Será que você tem sido esse alguém que caminha na prática da obediência da palavra de Deus? Será que você tem honrado pai e mãe para que te prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá? Será que você tem sido um marido fiel? Será que você tem sido um pai que de verdade ama os seus filhos e deseja cada vez mais o bem, mas que não cerca com as suas asas, mas pelo contrário, os prepara para a vida, porque sabe que um dia eles vão ter que sair do ninho? Será que você é aquele comerciante que executa bem a sua função, que paga os seus impostos e que vive na correção? Será que você é um cidadão que diante de todas as leis do seu país, você se porta de uma maneira certa e que sabe muito bem o que é o certo e o errado? Será que você é esse? Se você é esse, glória a Deus pela sua vida. Se você é esse e servo do Senhor, glória a Deus pela sua vida. Que Ele continue em nome de Jesus te abençoando e que os frutos da sua obediência alcancem a sua casa para que você possa, em nome de Jesus, experimentar todas as promessas que Deus tem para você nesse tempo. O Salmo de número 1, nós vemos a expressão de um compositor que extrai essas verdades exatamente desse tempo em que Deus fala a Josué. E ele importa essa realidade daquilo que Deus fala a ele, de obedecer à lei, de observar a lei, de ter cuidado em transmiti-la. E ele compõe esse salmo e fala: olha como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Como é bom saber que Deus é aquele que tem prazer e que faz sim feliz todos que têm o prazer na sua lei, que meditam nela dia e noite. Mas que em nome de Jesus você permita que na ginástica da fé você seja amadurecido, você permita que na obediência você seja amadurecido, que você em nome de Jesus permita que diante de todo e qualquer desafio a sua vida seja exatamente assim. Não se desvie da palavra, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Seja o lugar onde você for, seja onde você estiver, não importa de maneira nenhuma qual seja a sua situação, importa a situação que você está diante de Deus. E se a sua situação diante de Deus é de obediência, se a sua situação diante de Deus é de um servo que de verdade tem muito prazer na lei do Senhor e a obedece, certamente as promessas do Senhor te alcançarão, porque você entendeu que precisa da ginástica da fé. Você entendeu que precisa ter uma postura de obediência. Você compreendeu que a tua direção, ela sempre será aí direcionada ao alvo que é Cristo Jesus, e que não permitirá de maneira nenhuma que você se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E o texto continua, e ao final do verso de número 8, Deus diz assim a Josué: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Não deixe
se amadureça a sua fé através da ginástica da fé. Esteja obediente a toda a realidade daquilo que Deus deseja falar a você. Seja boca de Deus nesse tempo. Fale daquilo que Ele fez a você, fale daquilo que você tem conhecido acerca dEle, mas não fique de maneira nenhuma de boca fechada, sem falar daquilo que você tem experimentado de Deus. Fale das palavras deste livro e medite nele dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. E aí ao final, Deus fala, só então, só depois de amadurecer-se na ginástica da fé, só depois de compreender a dinâmica do ser forte e corajoso e de verdade abrir o coração e o entendimento a ser obediente, só depois de ser aquele que dá bom testemunho onde quer que está, falando da palavra, anunciando a palavra nesse tempo, só depois de todas essas coisas, Deus diz a Josué e diz a cada um de nós o que de verdade acontecerá e o que chegará à nossa vida e à nossa casa. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus nessa noite nos chama ao entendimento de que servos maduros são servos que se fortalecem, deixando a sua fé robustecida para todos os desafios da vida. Servo obediente e servo que recebe o cumprimento das promessas de Deus é aquele que não muda de direção, mas que permanece em obediência, seguindo em frente, cumprindo todos os propósitos de Deus aqui. Servo obediente e que recebe dos céus as promessas de Deus é aquele que permanece íntegro em falar e em viver tudo que Deus tem falado a você, e em obediência você tem compreendido e obedecido. Como tem estado você diante de todo esse tempo? Qual tem sido o teu posicionamento diante de todas essas questões? Deus deseja fazer de você alguém melhor. Deus deseja fazer com que você experimente tudo aquilo que está reservado a você, mas que por conta da sua imaturidade não foi possível acioná-la pela sua limitação de fé. Nessa noite, você pode dar um basta nessa situação e começar a experimentar um novo tempo, onde você será de verdade conhecido como aquele que cumpre, que é forte, corajoso, obediente e que anuncia a palavra de Deus com propriedade de vida, com os ensinamentos que Ele mesmo direcionou a você. O que você deseja nessa noite fazer? Quer continuar ainda imaturo diante de todas essas adversidades? Ou quer de verdade dar um salto na sua caminhada e permitir que a maturidade dos céus alcance você e te possibilite ver a grandiosidade de Deus diante das circunstâncias que se apresentam a você? Você sabe, e Deus nessa hora fala ao teu coração sobre o que você precisa fazer, mas é só você. É da mesma maneira como Deus fez com Josué. O chamou, falou ao ouvido tudo aquilo que ele precisava falar. Nessa noite, Deus falou a você. E cabe a você tomar a decisão de verdade mudar o rumo da história que até hoje você tem vivido. Qual a decisão que você vai tomar?
Que posicionamento hoje diante de Deus você vai ter? Igreja de Cristo, servos do Senhor da Igreja Batista em Baú. Deus deseja derramar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas Ele deseja que cada um de nós tenhamos um posicionamento como esse, que nessa noite Ele nos deu condições de mais uma vez, poder saber. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos aonde você estiver. E nessa hora, no secreto, com o seu Deus, abra o seu coração e diga: Pai, eu não quero mais ser a mesma pessoa num relacionamento raso com o Senhor, sendo fraco, covarde diante das situações, me escondendo, ó Pai. Eu não quero mais, Senhor, ter postura como essa. Mas eu quero ser alguém que se aprofunda de verdade no relacionamento e na maturidade com o Senhor. Pai, me ajude a ser obediente, que eu possa enfrentar as adversidades da vida de uma maneira diferente. Senhor, que as tuas promessas em teu nome mesmo me alcancem e que eu esteja pronto, maduro, para receber todas essas que o Senhor tem reservado para mim. Que eu não seja de maneira nenhuma empecilho para receber todas elas, mas que o meu canal ligado ao Senhor esteja aberto e que eu consiga compreender na dinâmica desse relacionamento como o Senhor deseja fazer de mim alguém muito melhor do que sou. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, mais um culto que podemos prestar ao Senhor, nós queremos te louvar, te engrandecer, dizer ao Senhor que te amamos, que te engrandecemos, mas Deus, pedir também que o Senhor, ó Deus, acesse esses corações que nessa hora estão, ó Deus, no íntimo contigo, abrindo, ó Deus, os seus corações, para que o Senhor transforme, para que o Senhor mude a realidade dessas vidas, para que o Senhor, ó Deus, pela tua misericórdia e graça, transforme esse fraco no forte, transforme esse covarde num corajoso, transforme esse desobediente no obediente, transforme, ó Deus, esse que com falta de fé caminha num homem que de verdade tem firmeza de fé. Transforme esses, Senhor, em homens e mulheres que darão um bom testemunho da tua palavra e que por consequência de todas essas coisas serão agraciados pela tua presença e por todas as tuas promessas que o Senhor mesmo deixou para cada um daqueles que são seus filhos. Em nome de Jesus, entre, ó Pai, entre nesses corações, transforme essas vidas e que seja em nome de Jesus, para a tua glória, para o teu louvor. Que tenhamos homens e mulheres amadurecidos e que honram e exaltam o teu nome. Nós te louvamos, Deus, e te agradecemos por tudo, e não porque merecemos, mas em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Se você é alguém que nessa noite tomou essa decisão de ser de verdade alcançado por essa palavra, abrindo o seu coração para a realidade da beleza do Evangelho, da transformação que ele pode fazer na vida de todo homem, eu te convido para que você possa, a partir de domingo que vem, se achegar aqui a nós e prestar um culto ao Senhor. Se você é alguém que ainda está
nesse grupo, considerado grupo de risco, eu vou te pedir para esperar mais um pouquinho. Mas não deixe de fazer contato para que a gente possa te conhecer e que juntos possamos desenvolver a sua fé. A partir da semana que vem, às 17h30, estaremos aqui em culto presencial. Quero lembrar aos irmãos que estarão restritos à presença aqui no templo as crianças até 12 anos de idade e os idosos a partir dos 60 anos e todos aqueles que são considerados grupo de risco por comorbidade. Vamos estar todos estejam cientes das restrições e que no próximo domingo, mesmo com todos os critérios de orientações, sobre as orientações dadas pela Prefeitura, nós estaremos aqui apenas com esses irmãos que não estão nesses grupos de risco. Vai chegar o tempo em que todos nós poderemos estar juntos. Esperamos todos esse tempo com muita expectativa, mas não vamos deixar de maneira nenhuma que as nossas decisões tomadas de maneira equivocada. Que Deus, irmãos, nos abençoe e que domingo que vem possamos adorar ao Senhor, exaltá-lo na beleza da sua santidade, prestando um culto que seja adorável e que Ele receba e que seja em nome de Jesus para honrá-lo e engrandecê-lo. Que Deus a todos abençoe. Que o amor de Deus, grandioso amor desse Criador do universo, que a graça salvadora, que a graça bendita, que a multiforme graça, sempre, sempre, de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que as consolações, a doce presença do Espírito Santo de Deus conosco sejam e com todo o povo de Deus espalhados pela face da terra. Nós oramos assim, no nome doce, amoroso, magnificado, grandioso, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que possamos ter uma semana abençoada e que no próximo final de semana possamos estar aqui mais uma vez para celebrar a grandeza de Deus. Até domingo que vem, em nome de Jesus. Semana abençoada. E lembrando aos irmãos de Embaú, amanhã às 8 horas estaremos juntos na nossa sala de conferência. Até amanhã. Deus a todos abençoe. Amém.